Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Diácono Josailton, quem vos fala. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Trago uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero que você medite neste texto ao qual eu vou ler para você, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, esta palavra vai nos falar de uma parábola a qual Jesus falou para os seus discípulos, juntamente também com os fariseus, que se encontrava ali naquele momento onde Jesus estava pregando. E Jesus ele citou esta parábola, que havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço ele pediu a parte que cabia a ele da sua herança. E nós sabemos que a herança ela só é tida ou só é alcançada pelo filho após a morte do pai. E quando o filho ele pediu a herança que fazia parte, que cabia a ele, ele estava tendo uma afronta, estava afrontando o seu pai. Em outras palavras, ele estava querendo que o seu pai morresse. Ele desprezou o seu pai. E se nós analisarmos pelo lado espiritual, quantas pessoas têm abandonado, desprezado o seu pai, o nosso Pai Celestial? Quantas pessoas têm querido sair de perto de Deus? A Bíblia nos fala que, não passando muito tempo, o pai dividiu os seus haveres com os seus filhos, e o mais moço, juntando tudo quanto tinha, partiu para uma terra distante. Quantas pessoas, meus amados irmãos, têm se afastado da presença de Deus, têm ido para longe da presença do Pai. E também a palavra nos mostra que este jovem, ao se afastar do pai, ao passar o tempo, gastou o seu dinheiro com meretrizes, com prostituição, com festa, com farras, buscando o seu próprio querer, buscando a sua própria satisfação, e não se importando com o seu pai, ao qual ele deixou para trás. E é assim que acontece na vida daqueles que abandonam Cristo, que abandonam o Senhor Jesus e passa a viver uma vida desarraigada, uma vida que para ele é a melhor vida que tem, achando que o mundo trará solução, trará alegria. A alegria que o mundo nos dá, meu irmão, é uma alegria momentânea. E não passando muito tempo também, este filho, ele gastando tudo quanto ele tinha, porque a farra era grande, ele gastava dissolutamente, de todas as formas, ele só queria ver o seu bem-estar, mas não se importava com o dia de amanhã. Mas quando ele se depara com a situação ao qual ele não tem mais nada, e para ser pior, veio uma fome naquele país onde ele estava, e ao ponto de ele passar necessidade, passar fome. E a única solução foi ele se agregar, pedir ajuda a um daqueles moradores, dos fazendeiros que havia naquela terra. E o único emprego que ele conseguiu, meu irmão, foi cuidar de porcos. Para os judeus, cuidar de porcos era a maior humilhação para a vida de um judeu. E ele chegou no fundo do poço, ao qual ele passou a cuidar de porcos, passou a cuidar daqueles porcos sentindo o cheiro de lama, até o ponto, meus amados irmãos, de ele sentir desejo, vontade de comer a lavagem dos porcos, a comida dos porcos. E a Bíblia é bem clara que ninguém dava nada. Ele desejava, mas ninguém dava nada. É assim muitas vezes que acontece na vida daquele que se afasta de Deus.
Quando ele precisa de ajuda, ninguém ajuda, ninguém estende uma mão, ninguém se importa com a situação que ele se encontra ou que você se encontra. Ninguém tem se importado com o que você tem passado ou muitas vezes o que você tem comido. Ninguém se importa. Mas Deus, ele, acima de todas as coisas, ele está te esperando. Assim como o pai do filho pródigo estava lá esperando o seu filho, assim Deus também está a te aguardar, esperar o teu retorno para a casa do Pai. E a Bíblia nos diz, onde eu li, que aquele homem, aquele jovem, ele caindo em si, disse consigo mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? Ele passou, meu irmão, a lembrar o que tinha na casa do pai. Ele passou a lembrar como era a vida dele quando estava perto do pai. Uma vida de alegria, uma vida de abundância, de fartura. Uma vida de cobertura pelo pai. Uma vida onde ele se sentia seguro, porque o seu pai era o ponto seguro. E agora ele se encontra, aleluia, numa vida sozinho, numa vida miserável, numa vida sem saída, uma vida de humilhação, sendo humilhado, querendo apenas o pão e não tinha. E ele caiu em si e disse: me levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia nos fala que ele, se levantando, partiu. E se a palavra nos diz que ele partiu para uma terra distante, foi embora de perto do pai para um lugar distante. Então também, da mesma forma que ele demorou a chegar nesse país, ele também demorou a chegar na presença do pai. Porque é dessa forma que acontece quando a pessoa se afasta de Deus. Ele tenta voltar, ele vem a caminho de Deus, mas o caminho é longo, parece que ele não vai conseguir chegar. Mas a palavra é tão maravilhosa, irmão, que quando ele vem longe ainda, oh glória, quando ele tomou uma decisão e veio de encontro ao Pai, quando o Pai levantou a vista, que avistou ele de longe, a Bíblia nos diz que o Pai correu ao seu encontro, abraçou e beijou, aleluia. E quando... eu acho maravilhoso, irmão, porque aquele homem, talvez ele vinha fedendo, porque ele estava cuidando de porcos. Ele estava todo mal vestido, descalço. Talvez o cabelo grande, a barba grande. Mas o pai, ele não quis saber a forma que ele estava. O pai, ele abraçou e beijou, porque Deus é desta forma. Deus, ele não se importa como você está hoje. Deus está vendo lá na frente. Deus vê o amanhã. Talvez hoje você está como esse filho pródigo, vivendo uma vida desarraigada, uma vida sem solução, uma vida de tristeza. Mas quando você vir até o Pai, o Senhor irá mudar a tua história. Jesus, ele não vai olhar para a situação que você se encontra, para o pecado que você está praticando, mas o que ele quer realmente é ver você voltar para a presença dele. E quando aquele pai viu aquele filho, ele se alegrou, ele correu, abraçou, beijou. E quando o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra a terra, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que houve uma confissão diante do pai. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário que nós venhamos confessar os nossos erros diante de Deus, para que nós venhamos alcançar o perdão do Senhor. E o que eu acho mais interessante é que ele não precisou dizer a outra parte: trata-me como um dos teus empregados. Quando ele terminou de dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai disse aos seus trabalhadores, aos seus criados: trazei depressa, coloca uma roupa, uma veste nova nele, trai o anel, coloca no dedo, calça os seus pés, porque estão descalços, mata o novilho e vamos fazer uma festa, vamos se alegrar. Sabe o que Deus quer falar com isso, meu irmão? Que Deus, ele tem o melhor para você. Você pode ter abandonado o Senhor, mas quando você voltar, como a palavra diz, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim também será na tua vida, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então somente se levanta e vem de encontro a Jesus. Tome esta decisão, meu irmão, nesta noite.
neste momento. Eu não sei que hora você vai ouvir, mas neste momento tome essa decisão, volte para Jesus, porque a Bíblia diz que aquele homem se alegrou diante do seu filho que voltou e houve uma festa. Assim também haverá festa no céu quando você se arrepender e voltar para Jesus e reconhecer que necessita do Pai. Aquele jovem, ele chegou na casa do pai, ele não esperava o banquete que o pai fez por ele. Ele não esperava a recepção que o pai recebeu ele. Você não espera como Deus vai tratar você, mas volte, que Deus tem o melhor para você. Então este filho pródigo, ele caiu em si. Caia você também em si, meu irmão. Tome uma decisão na sua vida e volta com pressa para a casa do teu pai, para a casa do Senhor, porque Ele não quer te ver descalço, não quer te ver despido, não quer te ver na miséria, não quer te ver na angústia, na tristeza. Ele quer enxugar as lágrimas do teu rosto. Os dias de angústia que aquele jovem passou, agora passou a ser dia de felicidade. O choro pode durar uma noite na tua vida, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas quando você tomar uma decisão, tome uma decisão. Não viva a vida inteira da forma que você está, mas tome uma decisão e volte para Jesus, e volte com pressa, porque o Senhor quer mudar a tua história. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.